Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma palavra, uma colocação, né? Uma palavra que vai trazer um alinhamento para a minha vida, para a sua vida, dentro da palavra de Deus. Um ensinamento, uma pedagogia cristã que o Jefferson Noronha está trazendo aqui nas redes sociais, né? Na minha rede. A Rede Noronha que tem esse intuito, né, esse chamado, essa vocação de estar pregando o evangelho, a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós vemos que as redes sociais, né, a internet é um meio hoje que as pessoas estão, né, dificilmente a pessoa não está ligada, antenada, vendo alguma coisa na internet, assistindo. Então, esse meio é um lugar propício da gente estar pregando o evangelho e as boas novas de salvação que existe na pessoa de Cristo. A minha palavra hoje é a respeito da nova vida em Cristo, que o evangelho traz, né, que o Novo Testamento traz, com aquilo que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram, né? O que quer dizer santificação? Uma pergunta. Tem duas perguntas, né, essa mensagem de hoje. O que quer dizer santificação? Será que o cristão não erra mais? Santificação significa separação. Então, nós vamos abordar aqui dentro do assunto, desse tema, dessa temática, a respeito de santificação, que o cristão tem que ter uma vida separada, né? Separada do mundo, né? Não ser vamos supor assim, uma pessoa que não esteja inserida nesse mundo. É incabível isso. Nós estamos aqui, nós estamos no mundo, mas na realidade nós não pertencemos a este mundo, né? Assim diz a palavra de Deus. Nós temos a bendita esperança de vida eterna e aguardamos essa vida eterna em Cristo. A palavra santificação, então, é que o cristão, dependente do que o mundo proporciona, o pecado, a vida de iniquidade, né, que o mundo propõe, porque o mundo jaz no maligno, então o cristão tem que ter uma vida separada, né? Ele não é, assim, melhor que ninguém. Nós somos separados na pessoa de Cristo, no que o Evangelho nos ensina, né, como vida cristã, como modelo de mundo cristão que a Bíblia proporciona. Então é isso que significa santificação, separação. Será que o cristão não erra mais? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que ler a palavra de Deus, entender. Lá em 1 João, o apóstolo João, ele escreve que aquele que fala que não tem pecado faz de Deus mentiroso, a verdade não habita nele. Então, o cristão, ele não vive uma vida de iniquidade, entregada mais ao senhorio do pecado. Agora, quem é senhor da vida do cristão, do homem, da mulher que entregou a vida a Cristo, é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas, no capítulo 2, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Cristo trouxe uma pedagogia, um ensinamento, né? Ensinou a respeito do evangelho, a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender. Então, eu vou abordar aqui, 1 João 2,1 fala assim, João fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado para com o Pai. Então, o cristão, ele está numa rota, né, procurando vencer o pecado, a iniquidade que estão de perto dos rodeios, mas nessa rota ele pode ser afetado nessa rota que ele está. Então, se alguma coisa acontecer, né, na sua vida, qualquer tipo de iniquidade, de pecado que você cometer, porque nós temos a natureza pecaminosa ainda, e nós entregamos a vida a Cristo, que é o Senhor que vai dominar a nossa vida. Então, aquele tipo de vida que você tinha, que você vivia no mundo, entregue aos prazeres carnais, né? Uma vida de iniquidade, devasso, em drogas, em vícios, vida de mentira, né? Vida de pecado, de iniquidade. Então, agora a nossa vida está em Cristo. E nós estamos nesse processo de santificação. O texto bíblico que eu vou dar para você ler, meu amigo, é Romanos, capítulo 6, do versículo 12 ao 14, que diz assim: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificado dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado, ele não é senhor, como eu falei, ele não tem domínio.
Então está aqui vindo a seta, a tentação, você vai lá fazer isso, vai fazer aquela coisa errada, você vai adulterar, você vai comprar e não pagar, você vai fazer tanta coisa que transgride a lei de Deus. Então, por mais que venha essa seta, esses dardos na minha cabeça, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Então, o pecado não é Senhor. O pecado não é, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Então, nós temos isso que o Evangelho nos traz como promessa. Eu posso trazer para a minha vida o senhorio de Cristo, né? A palavra de Deus como iluminação e o Espírito Santo para me guiar. Então, a Bíblia fala assim lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, para a gente ter a direção do Espírito, andar no Espírito, andar na presença de Deus, o Espírito Santo nos guiando, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo, a nossa natureza ela tem desejo, e ali tem uma lista, né, de obras da carne, porfia, inimizades, prostituição, tanta coisa, até idolatria é obras da carne. Então, mas depois vem os frutos do Espírito, que a gente tem que substituir. Quem faz isso é o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, esse texto aqui, Paulo está falando, deixando bem claro, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados. O que significa a palavra vivificar? Tornar a dar vida, porque nós estávamos mortos em pecado e iniquidade, e Cristo nos tornou a dar vida, vivificado dentre os mortos, e apresentei os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Então Deus faz a limpeza em mim, né, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e agora eu sou templo e morada do Espírito Santo. Quem guia a minha vida é o Espírito Santo, e eu sou instruído pela palavra de Deus. Deus deseja a nossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então, o desejo de Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, né, que nos fez a sua imagem e semelhança, que nós nos tornamos filho dele por intermédio de Jesus, ele deseja a nossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, está escrito. Isso significa que depois de aceitar a Cristo, o comportamento de um cristão deve mudar para melhor. Anteriormente, o pecado reinava em minha vida. Agora não posso entregar-me a ele. Nosso corpo deve servir para glorificar a Deus e não para fazer o que desagrada a Deus. Naturalmente, continuaremos a errar e a cometer muitas falhas, pois somente no céu estaremos livres da presença do pecado. Isso, porém, não serve de desculpa para os nossos erros. Algumas verdades precisam ser ditas sobre santificação. Então, eu estou falando sobre santificação. Até outro dia eu estava com uma irmã na internet, ela falou, existe isso hoje, sempre existiu, sempre vai existir. A Bíblia ensina, e a santificação como a salvação é individual, é de cada um. Eu estou pregando, falando aqui, eu trago para a minha vida, né? Eu procuro ter uma vida coerente dentro daquilo que a palavra de Deus instrui para mim, praticar aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, mas eu devo trazer para a minha vida. E eu não tenho que ficar olhando para a vida de fulano, de Bertrano, de pastor, de líder, de cooperador, de ancião, de cantor evangélico, de cantora gospel. Eu tenho que... eu. A santificação é minha. Eu sou templo e morada do Espírito Santo, né? Conserva a paz, né? Guarda o contato. Então, isso é muito importante. Então, aqui ele falou aqui no final que a gente precisa, né? Algumas verdades precisam ser ditas sobre santificação. Primeira, se eu pecar e falhar, não devo desesperar-me, pois Deus continua disposto a ajudar-me na carreira cristã. 1 João, capítulo 2, versículo 1, o evangelista escreveu, filhinhos, não pequeis, ou seja, não procure viver na vida do pecado, porque agora o Senhor da sua vida é Jesus. Se você está vivendo na prática do pecado, o pecado está reinando, está dominando a sua vida, então Jesus não é Senhor ainda, você não foi totalmente liberto, né? Você está cedendo ainda às tentações da carne. Então João escreve para a gente não pecar, não ter uma prática. A gente tem que praticar a palavra de Deus, buscar Deus, se fortalecer em Deus, ler a sua palavra, meditar, buscar Deus em oração, ter uma vida coerente, consistente com aquilo que o Evangelho nos proporciona. Ora lá, eu pecar, cair numa iniquidade, eu errar, eu tenho que ter força em Deus para se arrepender, ter uma metanoia e pedir para Deus. A Bíblia fala, se você voltar aqui em 1 João no capítulo, fala, se nós andarmos na luz, como ele é na luz está, tivermos comunhão uns com os outros, a Bíblia como promessa nos ensina que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus é para isso, é para nos purificar e nos limpar. Agora eu vou, então posso pecar, continuar, e Deus não é assim.
A gente tem que ter uma vida coerente e consistente. Não adianta, as pessoas, elas querem dar desculpa para tudo. Então, do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado, diz a palavra. Então, nós temos que obedecer a Deus, né? Tacar fé em Deus, fé na palavra de Deus, acreditar em Deus. Então, algumas das verdades é essa. Se eu pecar ou falhar, não devo desesperar-me, pois Deus continua disposto a ajudar-me na carreira cristã. Então, você está numa carreira, né? Paulo que fala, acabei minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Então, nós estamos numa carreira, né? Nós somos peregrinos, estamos de passagem nessa vida, nessa terra. E você olha para a bibliografia, as histórias dos personagens bíblicos, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso que veio o Salvador, ele mesmo veio trazer redenção e reconciliação. Jamais poderei crescer em santificação com as minhas forças. É o poder de Deus que vem através da sua graça. É o poder de Deus, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, diz a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, o poder de Deus, eu devo me esforçar, me dedicar, ter uma prática, ter uma consciência, né? Que eu preciso mudar, eu preciso estar mais próximo de Deus, né? Se chegar a Deus para me vencer, né? Ter força através daquilo que Deus me proporciona, me coloca como instrumento para me praticar a justiça, ter uma vida coerente, né? Ser abençoado, estar mais próximo de Deus, ter uma vida cristã saudável. É isso que o cristão precisa, né? Então, jamais poderei crescer em santificação com as minhas forças. É o poder de Deus. Então, é a união da sua vontade, do seu querer com aquilo que Deus nos proporciona. Deus nos fortalece, né? Buscai a Deus enquanto se pode achar, né? Invocá-lo enquanto ele está perto. A Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O problema de muita gente é que não busca Deus, que é uma vida coerente com o Evangelho, com a palavra de Deus, mas não busca Deus, né? Uma hora dessa mesmo deve estar assistindo televisão, fazendo tantas coisas aí, ocupando o seu tempo, o tempo que você poderia dar para a palavra de Deus, para um crescimento, para um amadurecimento, né? Para uma vida que o Evangelho proporciona, que é uma qualidade de vida, vida abençoada, né? Curios, que lá está escrito lá, ali do Sermão do Monte. É isso, é você ter uma vida abençoada, uma vida proposta por aquilo que Cristo ensinou e pregou e trouxe o Evangelho, né? Ninguém pode ser cristão e desprezar a importância da santificação. Sem ela, ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ninguém pode ser cristão e desprezar a importância da santificação. Sem ela, ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu sei que é difícil, igual a irmã falou, mas tem isso hoje? Tem. Nunca deixou de ter. Então é que os dias são difíceis, são maus, o ser humano tá aí, né? A internet mesmo, né? Que proporciona tanta coisa boa, que pode trazer bênção, crescimento, amadurecimento, você ter uma vida coerente, né? Vencer a mediocridade. As pessoas não, as pessoas estão com o olho aí, né? Em pornografia, em coisa que não presta. A pessoa gasta tempo aí assistindo um programa de televisão que só fala de adultério, de roubo, de crime, tanta coisa ruim. Então fica colocando os seus olhos, que é a lâmpada do corpo. Os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo, Jesus falou. Se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos for trevas, o nosso corpo será trevas. Então, você está colocando, como que você quer santificação, meu amigo? Minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu sei que tem várias pessoas que estão me assistindo e acompanham o café nesse momento. Então, como que você quer santificação? Como que você está próximo de Deus? Deus é puro, perfeito, é um ser perfeito, Deus, né? Em Deus não há sombra nem dúvida de variação. Ele falou para Moisés, eu sou o que sou. Então, Deus é. Nós precisamos sempre de algo para ser alguma coisa, tentar ser. Deus não, ele é autoexistente, ele é. Então, para a gente estar próximo de Deus, como alguns homens andaram próximo de Deus, né, nessa terra. Então, foram homens que tiveram uma vida dedicada, gastaram sua vida com um propósito, com a vocação, com aquilo que tinha dentro do seu coração. Então, a pessoa quer pregar o evangelho de uma maneira coerente, quer que Deus use, que o Espírito Santo use, mas não tem uma vida pautada numa dedicação, numa vida de santificação, numa vida de reflexão dentro da palavra, um estudo metódico dentro da palavra de Deus, não tem aquela busca de estar falando com o Criador, né? O Senhor Jesus falou para a gente entrar dentro do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar com o Pai que estás no céu. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses, no capítulo 4, para a gente não estar ansioso com coisa alguma. Então, o ser humano fica ansioso por qualquer coisa.
coisa, né? Coisa dessa vida, coisas, bens materiais, dinheiro, viagem, tanta coisa. Porque essa ansiedade, sabe? Quer trazer o futuro para o presente, não tem. O ser humano está hoje, assim, emaranhado, com tanta ansiedade no seu coração. Falta do quê? De buscar a Deus, de colocar paz no seu coração, ter um entendimento da palavra de Deus, para que tudo que ele vai fazer, no âmbito que ele está vivendo, no contexto de vida, família, trabalho, negócios, então a gente precisa de paz no nosso coração. Como que a gente vai ter paz no nosso coração? Buscando aquele que pode dar paz, é o príncipe da paz, é o Senhor Jesus. Então é isso. Então a gente precisa ser coerente com a palavra de Deus, trazer para as nossas vidas o ensinamento. O ensinamento de hoje é o que quer dizer santificação. É uma vida separada. Você tem uma vida separada, meu amigo. Você tem uma vida separada, minha amiga. Como você quer abraçar Deus? Desculpa a expressão. Abraçar Deus e abraçar o diabo ao mesmo tempo. Abraçar o mundo. Esse mundo perverso, esse mundo caído. Esse mundo que proporciona o quê? Maldade, iniquidade, inveja. Sabe? Pessoas com vidas destruídas. Então, quando eu abrir minha boca para falar de Deus, para falar do Evangelho, da palavra de Deus, tem que estar coerente, né? O meu falar com aquilo que eu pratico, com as minhas atitudes. Porque senão é uma mera apresentação. E o que a gente acaba vendo hoje em muitos cultos, liturgias, pentecostal, né, neopentecostal, tradicional, em vários lugares que a gente está vendo, na internet, nas igrejas, a pessoa fala um monte de coisa, mas a gente vê que a prática não é coerente, acaba caindo numa duplicidade de vida, uma vida fragmentada. A pessoa tem uma vida religiosa de um jeito e uma vida secular de outro jeito, e o cristiano ele é um só. Nós temos que ser coerentes com aquilo que acreditamos. Cristianismo é modelo de mundo. Nós estamos caminhando para algum lugar. Ou você quer todos os prazeres dessa vida, o que o mundo proporciona, e querer ser coerente com o evangelho. Não tem como. A Bíblia fala assim que não pode andar dois juntos se não houver pleno acordo. Então, para aquilo que você pratica, acredita, está de acordo com Deus, você tem que estar buscando a Deus. E como? Tendo uma vida de separação, uma vida de santificação. Hebreus 12:14 fala que sem ela ninguém verá ao Senhor. Em Cristo, Deus já nos vê como santificados em Cristo. Em Cristo, Deus nos vê como santificados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Então, primeiro você tem que tomar essa decisão, tomar esse passo de entregar a sua vida, né? A sua vida, eu não sei como que tá. Como eu falei, todos nós somos pecadores. Tem pessoas que acham que porque ela é bonzinha, faz isso, faz aquilo. O ser humano é pecador por natureza. Então, o ser humano precisa. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo brasileiro, português, paraguaio, argentino, americano, russo, alemão, chinês, australiano, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus chama, através da pregação do Evangelho, do ensino da palavra de Deus, daquilo que Cristo trouxe e propôs. Cristo propôs o caminho eterno. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você não vai ser salvo. Desculpe, é a Bíblia que fala, eu estou transmitindo só. Ou esse irmão, quem é? Você está julgando? Eu estou julgando, eu estou transmitindo. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus. Você precisa, amigo, entregar a sua vida a Jesus e entrar nesse caminho que a Bíblia fala e ensina, é um caminho de santificação. Ô, irmão, santificação o que é? É a mulher deixar o cabelo crescer, é o homem começar a usar terno, só não, isso daí é costumes sociais. É uma postura que a gente tem que ter, isso não afeta em nada, né? Porque se você for lá em Brasília, todo mundo tá de terno lá e a gente vê que é um dos lugares que tem mais corrupção no Brasil. Então, santificação é uma índole pautada, a nossa maneira de viver pautada naquilo que Cristo proporcionou. Paulo falou, deixou bem claro, né? Por isso que Deus em Cristo nos vê santificado. Paulo falou, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo é um ser humano puro, verdadeiro, honesto, amoroso, misericordioso, pregou salvação, trouxe paz, fez o bem ao próximo. Então foi isso que Cristo nos ensinou como reino, como salvação, como modelo de mundo cristão. Então é isso. A palavra de Deus ensina isso. Não sei, às vezes você está numa igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ensina coisa que não tem nada a ver. Ah, não, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Você pode mesmo, de fato. O ser humano é livre. Então nós temos atitudes, mas as nossas atitudes têm consequências. Então a gente tem que ver o tipo de atitude que a gente está tendo, né? Então o que a Bíblia ensina é isso.
A régua da nossa vida de medir é a palavra de Deus. Muitas das vezes tem pessoas subindo em púlpito, falando na internet, coisas que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou, com o que Paulo ensinou, com o que Pedro ensinou. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ela é a palavra de Deus. Né? Jesus, na oração sacerdotal, falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus abençoe grandemente, que você possa ficar com esse texto aqui de Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao 14. O que quer dizer santificação? Santificação quer dizer separação. Será que o cristão não erra mais? A gente erra, sim. A gente tem uma coerência e uma consistência de saber que errou, desagradou a Deus, entristeceu o Espírito Santo, se arrepende. Busca Deus, o sangue de Jesus nos purifica e a gente está numa carreira cristã, caminhando para a presença de Deus. A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus abençoe, fique com Deus, acompanhe a rede do Noronha aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também no YouTube. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.